Repete comigo, ainda não era o tempo dos gentios. E ele estava tentando sair, mas ela estava grudada nele. Ela falou assim, eu não vou sair daqui. Daí ela falou assim, ó, até as migalhas que cair da sua mesa é suficiente para mudar a minha vida. Só que a boa notícia é que nós que somos filhos não precisamos das migalhas, nós podemos sentar na mesa e comer o pão. Aleluia. Só quem entende essa palavra glorifica ao Senhor nessa noite. Quando ela falou isso, foi um nocaute. Me entendam, por favor. Fala isso com muito temor a Deus, mas foi como se ela tomasse aquilo de Jesus. E ele falou assim, ó, mulher, eu nunca vi uma fé tão grande como a sua em todo Israel. O que eu falava lá em Jerusalém, que se os milagres fossem feitos aqui, seria grande, foi confirmado através da sua vida. Então ele falou assim, ó, vai e seja feito para contigo como tu desejas. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Porque tudo aquilo que você honra, você acessa. Mas tudo aquilo que você desonra, você perde. O problema do filho pródigo foi que ele pediu a herança para o pai, sem entender que a herança já estava ao dispor dele. Só que é muito mais fácil você pedir algo, você querer ter algo, você querer receber algo para você ter, do que você querer passar por um processo para você ser. Porque quando eu falo assim, eu quero ter, aquilo que eu tenho está na minha disposição para administrar como eu quiser. Agora, quando eu estou na dispensação de Deus e vivo pela herança de Deus, eu tenho que entender que Ele libera para mim à medida que eu obedeço e cresço em maturidade. A herança de Deus é liberada à medida que você cresce em entendimento, em maturidade e em honra. Quanto mais poder Deus te dá, mais responsabilidade você vai ter de devolver o poder para Ele. E é tão forte isso porque o filho pródigo saiu, gastou tudo que ele tinha. Veio a fome. E ele foi trabalhar, pastor, sabe para quem? Para o principal inimigo do pai dele. Enquanto o pai dele cuidava de ovelhas, o inimigo do pai dele, em uma terra bem distante, cuidava de porcos. Os porcos, no contexto judaico, eram um animal impuro. Era maldito cuidar de porcos no território judaico, era proibido. E ele foi trabalhar para o inimigo do pai dele. Só que lá ele não teve o tratamento que o pai dele dava para os servos. Para os servos, não estou falando nem para os filhos. Se o pai tratava bem os servos, quem dirá os filhos? E ele falou assim, ó, aqui, trabalhando para esse inimigo do meu pai, eu tenho vontade de comer as bolotas que os porcos comem, porque eu não tenho alimento. Eu estou com fome, esse cara não me dá nem pão para comer. Então ele falou assim, ó, lá na casa do meu pai, os funcionários têm abundância de pão, e eu estou aqui para descer necessidade. Olha a consciência que ele teve. Então ele falou assim, ó, eu vou me levantar e vou ir ter com o meu pai, e vou falar para ele, pai, pequei contra os céus, porque eu desonrei os céus quando eu pedi a herança, e pequei contra ti, porque eu te desonrei também quando eu pedi a herança. Não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um trabalhador. Para o filho pródigo sair de onde ele está e voltar para a casa do pai, se os moradores daquela cidade, se os funcionários da fazenda vissem ele poderia morrer, porque aqueles caras podiam matar ele. Tinha uma lei na tradição que autorizava que os moradores daquela terra apedrejassem ele, porque ele desonrou, e aquela desonra é um crime mortal, digno de morte. Só que ele falou, não importa o que eu fiz, eu não vou ir ter com homens, nem com servos, nem com fazendeiros, nem com ninguém, eu vou ir ter com o meu pai. Quando você entender isso, meu irmão, que você tem que ir ter com o seu pai, que o mais importante é você restaurar sua comunhão com Deus, muda tudo. Não importa o que os outros vão dizer de você, o importante é você ter a sua comunhão com o seu pai. E quando ele foi, o pai sabia quando ele ia voltar, porque o pai preparou a festa. Ele achou que tinha gastado tudo, só que ainda tinha uma roupa nova, uma sandália nova, um anel,
E ainda tinha um novilho, o bezerro que o pai preparou, que o pai alimentou. No dia que o filho saiu de casa, o pai falou assim, ó, funcionários, vem cá todo mundo. Cadê o animalzinho mais raquítico aqui? Cadê o mais fraquinho? Cadê o mais magrinho? Pega isso daqui, é esse daqui mesmo. Colocou ele num curralzinho fechado e falou assim, ó, cuide bem dele. Dê o melhor pasto para ele comer. Dê banho nele, trate bem ele. Porque ele sabia que aquele cordeirinho era o símbolo da esperança que o pai tinha que o filho ia voltar. Toda a esperança que nós temos, ela deve ser projetada em algo. Em alguém que é Deus, mas tem que ter algo que demonstre a nossa fé. Se você espera receber algo de Deus, plante uma árvore e vai alimentando aquela árvore. E fale assim, ó, quando essa árvore crescer e alcançar tal estatura, Deus vai fazer isso na minha vida. Deus precisa ver que a sua fé, que a sua esperança tem um sinal. Você precisa alimentar a sua esperança. Coloque algo simbólico para você alimentar. E todas as vezes que você for alimentar aquilo, você diga, aqui está a minha esperança, que Deus vai fazer isso na minha vida. Glória a Deus. Então isso é muito importante. O pai sabia quando o filho ia voltar, porque ele viu que o cordeirinho engordou. Falou assim, o cordeirinho está pronto para morrer. Então meu filho está chegando. Meu pai estava para fora e ficou esperando. Porque ele sabia que ninguém ia se adiantar ao encontro do filho dele para matar ele, enquanto o pai estivesse vivo, alimentando a esperança para ter ele de volta aos caminhos do Senhor. Enquanto a sua esperança não morrer, a promessa está de pé e Deus está pronto para fazer o que você pediu para ele. Quando o filho chegou, o pai correu ao seu encontro, porque você nunca vai precisar fazer o caminho de volta sozinho. Você nunca vai precisar fazer a jornada inteira sozinho. O pai sempre vai vir ao seu favor. E quando o pai veio ao encontro do filho, o pai o abraçou e o filho foi fazer a oração que ele tinha ensaiado. O pai peguei no céu diante de ti. O pai falou assim, já não mereço chamar teu filho. O pai falou assim, silêncio. Traga a sandália dele aí. Traga as vestes dele aí. Porque o pai não recebeu como mais um servo, e nem como um jornaleiro, porque quem é filho uma vez é filho para sempre. Não tem como se desfiliar. Um filho de Deus pode até perder para o inferno, mas vai para o inferno sendo filho de Deus. E Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos. Então o pai pegou o filho e o recebeu com honra. Ele deu um anel. O anel simbolizava uma autoridade que o herdeiro tinha para assinar contratos, porque o contrato era selado com o símbolo do reino que estava cravado no anel. Como assim, Vitor? O filho volta para a casa do pai e o pai já o coloca em uma posição de autoridade. Por que o pai fez isso? Porque o pai percebeu, o pai viu que o filho voltou diferente. O filho cresceu, o filho aprendeu a valorizar a herança que ele tinha, aprendeu o pai a valorizar a presença do pai que ele tinha, aprendeu a valorizar a herança do pai, que muito melhor do que a herança é a presença do pai. Aprendeu o que é chegar no fundo do poço, ele aprendeu, e ele não ia querer voltar mais para lá. E ele agora teria uma dívida de gratidão com o pai infinita, porque era para ele morrer, mas o pai não somente não o matou, como deu vida a ele, como colocou em lugar de honra, porque ele aprendeu a honrar a presença do pai. A herança do filho foi destravada quando ele aprendeu a honrar o pai. Eu teria muito mais coisas para falar, eu não falei nem 25% da mensagem que eu tinha preparado, mas eu quero terminar essa mensagem lendo um texto com os irmãos, em Números capítulo 13. Aleluia. Deus sempre sonhou em ter um povo exclusivo dele, para que através desse povo que Deus tinha,
Deus pudesse formar esse povo, para fazer desse povo um referencial. E Deus está disposto a abençoar este povo como Ele nunca abençoou ninguém, para fazer deste povo o símbolo dele na terra. E Deus então chamou Abraão e prometeu para Abraão que daria para ele uma multidão de nações, uma nação poderosa, um povo muito grande, e que daria a este povo a terra da peregrinação que Abraão peregrinou. E passaram-se as gerações e Deus esperou formar um exército. E quando Deus percebeu, atenção aqui em mim, quando Deus percebeu, não permita que nada roube isso do seu coração, quando Deus percebeu que o povo estava pronto, 430 anos depois que o povo estava como escravo no Egito, Deus libertou o povo de Israel com mão forte. Ele arrancou o povo do Egito, abriu o mar vermelho, preparou o caminho para o povo no deserto e os conduziu no deserto até que eles chegassem diante da terra prometida, que já era deles por herança. A terra prometida já era deles por herança. Repita comigo: a terra prometida já era do povo de Israel por herança. Era só eles tomarem posse. E quando o povo chegou diante da terra, com um período de 2 anos de peregrinação, não foram 40 anos que o povo peregrinou até chegar diante da terra, foram 2 anos. Com 2 anos Deus colocou o povo diante da terra prometida. E Deus falou assim: Moisés, agora você vai enviar espias, um de cada tribo, para espiar a terra. Eles não vão falar as estratégias para conquistar, eles vão trazer um relatório. Repete comigo: relatório. Então eles foram e avaliaram a terra, caminharam pela terra, trouxeram, apanharam os frutos da terra. Que terra é essa que você apanha os frutos e depois de 40 dias você volta e o fruto ainda está intacto? Que terra é essa onde as uvas, o cacho de uva tem que ser posto em um pedaço de pau para 2 homens carregar um cacho de uva? Era essa a terra que Deus planejou para eles. Se você for ler Deuteronômio capítulo 6, 7, 8, você vê que a terra era excelente, era perfeita, que lá tinha todos os minerais, que lá tinha todas as espécies de árvores, que lá tinha tudo pronto para o povo entrar. Aleluia, porque enquanto o povo de Israel era escravo no Egito, Deus preparava a terra para eles, tinha gente trabalhando para eles, enquanto eles eram escravos. Enquanto eles eram escravos lá fazendo tijolo de barro, com palha, construindo as pirâmides, construindo as casas dos egípcios, tinha gente cavando poço na terra prometida para eles, tinha gente plantando árvores para eles. Era só ele chegar e desfrutar. E o povo então foi, os 12 espias foram. Ao final de 40 dias voltaram. E quando eles voltaram, Moisés perguntou para eles, reuniram todo o arraial, toda a multidão, todo o povo de Israel. E Moisés perguntou: como é a terra? E Josué e Caleb falou: a terra é muito boa, verdadeiramente ela manda leite e mel. Tem uns habitantes lá que são gigantes, só que eles vai ser por pão para a gente, nós vamos devorar, vamos acabar com eles. E enquanto eles falavam isso, os outros 10 que foram juntos falavam assim: vocês dois ficaram loucos, como pode isso? A terra é boa, mas os gigantes lá são gigantes, são muito grandes, são muito gigantes, as cidades são fortemente muradas. É impossível a gente conquistar essa terra. Eles vão nos devorar como devoram gafanhotos. Olha que interessante. Quando você vê o desafio maior que a recompensa, você se vê pequeno demais. E você fala que o desafio vai te devorar, porque você está se vendo como um gafanhoto. Só que quando você vê que a recompensa é maior que o desafio, você fala assim: ó, eu vou devorar esses desafios e vou tomar posse da minha herança. Só que quando esses 10 espias falaram isso, versículo capítulo 13 de Números,
versículo 27. Diz assim: e deram um relatório a Moisés, dizendo: fomos à terra onde nos enviaste, e lá em verdade mana leite e mel, mas estes são os frutos. Mas o povo que habita nessa terra é forte, as suas cidades são grandes e amuralhadas. Além disso, vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. O capítulo 14, capítulo 13 ainda, o versículo 32 diz assim: e deram uma informação desfavorável acerca da terra, a qual haviam esquadrinhado, dizendo aos filhos de Israel: a terra que atravessamos para explorar é a terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que nela vimos é terra de gigantes, é gente de grande estatura. Glória a Deus. O capítulo 14, versículo 10. Mas a multidão falava em apedrejá-los. Então apareceu a glória do Senhor Jeová na tenda da congregação diante de todos os filhos de Israel. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: até quando este povo continuará me desprezando? Até quando negará confiar em mim, apesar de tantos prodígios que eu fiz entre eles? Olha aqui em mim. Tem algum versículo aqui no capítulo 13 e no 14 que diz assim, que eles começaram a infamar a terra. Infamar significa falar mal, amaldiçoar. E tudo que eu desonro, eu perco acesso. A terra não ia ser deles por herança, já era deles. Você pode se perguntar: Vitor, é possível eu perder a minha herança que Deus me deu? Eu te digo, é possível. Desde que você comece a desonrar isso e a desprezar isso no seu coração. Tudo aquilo que você desonra, você perde. Mas tudo aquilo que você honra, você acessa. Jesus falou assim, aquele que recebe um servo, um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, recebe um galardão de justo. E todo aquele que recebe um discípulo, na qualidade de discípulo, recebe o galardão de discípulo. Porque quem recebe a vós, recebe a mim. Não se trata somente de quem é a pessoa, mas do que ela carrega. E o que ela carrega do próprio Deus que deu para ela. Então quando eu aprendo a honrar o meu irmão, eu aprendo a receber aquilo que é dele. Quando eu aprendo a honrar a Deus, eu recebo a herança que Deus tem para mim. E a desfrutar disso em vida. A desfrutar da herança em vida, porque Deus nunca vai morrer. Amém? O povo de Israel, aquela geração, perdeu o acesso, perdeu o desfrute. Deus disse assim, e essa geração nunca vai ver essa terra e nem desfrutar dos seus frutos. Somente a próxima geração. E até que a próxima geração nascesse, aquela geração ficou andando em círculos durante 38 anos, no mesmo lugar, no mesmo deserto. Até que a próxima geração se levantasse. Muitas pessoas dão volta na vida, não vivem aquilo que Deus tem para elas, porque ainda não aprenderam a honrar a Deus, porque ainda não aprenderam a honrar os seus líderes, porque ainda não aprenderam a honrar o seu irmão, a honrar a todos. A glória é somente de Deus, mas a honra Deus deu a nós também. Por quê? Para nos ensinar como Ele se sente quando nós o honramos. E também como Ele se sente quando nós o desprezamos. Deus falou assim, ao que me honra, honrarei, porém ao que me desonra, também vou desprezá-lo. Essa é uma noite que Deus nos trouxe aqui para mudar a nossa história, para mudar o nosso entendimento, para mudar a nossa vida. E a nossa vida começa a ser transformada a partir do momento que a nossa mente começa a ser transformada. E hoje é um dia que a nossa mente está sendo transformada, para que nós possamos experimentar da herança de Deus, para que nós possamos entender que Deus não nos quer no Egito, sendo escravo, que Deus também não nos quer no deserto, como peregrinos, mas que Deus nos quer de posse da nossa herança. A maior alegria de um pai é ver o seu filho junto com ele, construindo junto com ele e desfrutando junto com ele daquilo que o pai conquistou. Você não tem que viver a vida inteira competindo com Deus.
esperando conquistar o que você quer conquistar com a força do seu braço, com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Não é assim. Você precisa aprender a honrar a Deus.